Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Carlos e vocês que estão aí desse lado, estão a ver este vídeo, há uma grande hipótese de estarem a ver porque querem montar um sistema tipo Netflix dentro de casa. Um sistema que vocês têm todo o controle e que podem personalizar ao vosso gosto e que depois podem utilizar para partilhar para os vossos dispositivos. E se eu já fiz um vídeo a mostrar como é que se faz a configuração inicial e o vídeo vai estar a passar aqui algures, também é verdade que nós aqui, antes de começarmos, antes de arrancarmos para a parte da instalação, temos que escolher qual é que é o material que vamos utilizar para montar o nosso Plex Media Server. E é disso que vamos falar hoje. Pois é pessoal, hoje vamos falar de que material é que precisamos para arrancar com este projeto e montar o nosso Plex Media Server. Para os que não estavam aí da última vez, o Plex Media Server nada mais é que um software completamente legal que vocês podem utilizar para montar aqui um sistema de partilha de multimédia, seja filmes, séries, música, por exemplo, as vossas fotografias, a vossa fototeca também pode ser partilhada no Plex. Portanto, o Plex é um programa que provavelmente já vem instalado de base em dispositivos que vocês têm aos dias de hoje em casa. Por exemplo, nas vossas televisões, provavelmente vocês já têm lá o Plex. Mas aqui o Plex tem duas vertentes. Tem a vertente de servidor, que é a parte onde vai estar o conteúdo todo, e tem a vertente de cliente, que é a parte onde vocês vão reproduzir o conteúdo. Os vossos clientes, por exemplo, as vossas televisões, por exemplo, as vossas boxes multimédia, vão se ligar aos servidores e os servidores vão ser dispositivos que vão ter lá a informação toda, lá os dados todos, dentro dos discos, por exemplo, e que depois vão partilhar para todo lado. E aqui a instalação é muito simples, eu já vos mostrei isso num vídeo, mas vocês, antes de arrancarem com a instalação, têm que escolher qual é que é o material onde vão instalar o Plex, neste caso o Plex Media Server. Depois os clientes, essa parte já é mais banal, porque a maioria dos dispositivos vai ser um cliente Plex sem qualquer chatice. Agora o servidor, que é a parte onde vocês vão ter o conteúdo, essa sim tem que ser escolhida com algum critério. E aqui pessoal, nós começamos logo com uma série de aferições, algumas questões que nos temos que colocar para perceber qual é que é o setup ideal de Plex. Temos que perceber, nós queremos o nosso servidor de Plex seja disponibilizado só dentro da nossa rede, dentro da nossa casa, ou queremos que ele também seja partilhado quando estamos fora, por exemplo. Isto é algo que vai impactar depois a escolha do nosso equipamento. Precisamos saber se vamos disponibilizar para mais pessoas, por exemplo, para a nossa família, ou se vamos apenas utilizá-lo nós. Também é algo que nós precisamos aqui de saber, ou então precisamos ainda de saber se os nossos dispositivos cliente, aqueles que nós vamos ligar ao servidor, se têm capacidade para reproduzir todo tipo de fecheiros que nós temos no nosso Plex Media Server. Tudo isto vai moldar, no fundo, qual é que é o tipo de equipamento que temos que utilizar para montar então este Plex Media Server. A grande vantagem é que podemos usar um bocadinho de tudo para Plex Media Server. Estou-vos a falar, por exemplo, num cenário banal, num cenário básico, podemos utilizar, por exemplo, uma Raspberry Pi como esta que eu tenho aqui, a Raspberry Pi 4, com 4 GB de memória, que é um equipamento que, lá está, para um caso muito básico, para um caso em que eu apenas quero reproduzir o conteúdo cá em casa, para um caso em que eu não vou ter muitas pessoas engatadas a ver o conteúdo que eu cá tenho, serve perfeitamente. Vocês ligam, por exemplo, aqui uma unidade de armazenamento externo, seja um disco externo, por exemplo, uma pen, o que vocês quiserem, e carregam com o vosso conteúdo e vocês com isto conseguem estar a partilhar, dependendo obviamente do tipo de conteúdo que estamos a falar, dos codecs, etc., mas podem estar a partilhar uma stream 4K para um dispositivo, podem estar a partilhar, por exemplo, duas streams Full HD e a Raspberry Pi vai-vos aguentar. E aqui, obviamente, com a Raspberry Pi vocês vão ter algumas limitações, por exemplo, não tem transcoding, mas, como vos disse, num cenário mais simples em que vocês vão estar a reproduzir o conteúdo diretamente na vossa rede, ou por Direct Play ou por Direct Stream da Raspberry Pi, vai-vos servir perfeitamente para um caso em que estão a fazer para um único dispositivo. Agora, se vocês precisam de fazer este stream para mais de um dispositivo, ou se precisam de fazer este stream para fora da vossa rede, por exemplo, se calhar aqui já começa a ser interessante olhar para outras soluções, mas a magia do Plex é essa mesma, é que nós temos aqui vários sabores para todos os gostos. E eu falei-vos da Raspberry Pi porque é um equipamento que se usa para muita coisa, para Home Assistant, para UBS, para isto, para o que vocês quiserem. Mas existem outros equipamentos que vocês podem utilizar também para Plex Media Server. No meu caso, por exemplo, e este aqui está cheio de pó, da Nvidia Shield, que também podem utilizar como Plex Media Server. Existem modelos da Nvidia Shield até com 500 GB de disco que vocês podem carregar com as vossas fotos, com as vossas séries, filmes, etc. e depois partilhar na vossa rede. E aqui com a porta gigabit, portanto vocês aqui em termos de comunicações também estão mais ou menos salvaguardados. E aqui pessoal, nós já falámos das Raspberry Pis, das Nvidia Shields da vida, mas existe um recurso que provavelmente vocês têm aí em casa parado. Estamos a falar de um computador antigo.
Porque o computador antigo muitas das vezes é a rampa de lançamento para montar um bom Plex Media Server. Claro que aqui, com a ressalva que temos de ter CPU capaz para as finalidades que pretendemos do Plex e que, além disso, temos que ter disco, porque um Plex Media Server sem disco, sem espaço suficiente para o que nós queremos, não é nada. Vocês vão ter que alimentar o computador com muitos discos, metem lá montes de discos SATA ligados, por exemplo, e com isto vocês depois vão ter espaço suficiente para o vosso conteúdo a ser disponibilizado no Plex Media Server. Agora, claro, se vocês estão a fazer partilha não só de filmes e séries, mas têm lá conteúdo crítico, como é o caso da vossa fototeca, todas as vossas recordações em fotografias, aqui queremos ter alguma redundância e também queremos ter a informação de certa forma salvaguardada. Portanto, aqui, para além do Plex, convém pensar numa solução de backup e talvez de termos aqui algum nível de RAID na nossa configuração de discos. Por exemplo, um RAID 1, por exemplo, um RAID 5 ou um RAID 6. Temos também aqui alguma margem de, se algum disco avariar, se alguma coisa a acontecer, a nossa informação não ir toda para o galheiro. E já que falámos de RAID 1, RAID 5, RAID 6, também outros equipamentos que nós podemos utilizar para Plex Media Servers, que são equipamentos até com maior eficiência energética do que um computador antigo que vocês tenham aí parado, são os NAS, ou Network Attached Storage. Estes equipamentos, muitas das vezes, até já vêm com portas a 2.5 GB, portanto vocês têm aqui uma interligação mais capaz à vossa LAN. Estes equipamentos, muitas das vezes, já vêm até com instâncias de Plex disponibilizadas nas stores, vocês só têm que fazer o install e depois configurar. Portanto, são equipamentos que até já são pensados de certa forma para funcionar como media servers. E aqui o NAS, pessoal, se for um NAS, por exemplo, de 2 baías, vocês podem fazer um RAID 1, assim se perdem um disco, o outro continua lá, mas se for um NAS, por exemplo, de 4 baías, vocês podem fazer um RAID 5 ou um RAID 6. Um RAID 5 deixa-vos perder um disco, o RAID 6 deixa-vos perder 2 e assim a informação não vos é comprometida e as vossas fotografias ficam lá. Agora, claro, o NAS vai sempre ter um CPU mais modesto. Vocês num computador, se for um computador, vocês estão a aproveitar mais material que está parado em vossa casa e provavelmente vão ter um CPU mais capaz do que os CPUs que normalmente vêm nos NAS, pelo menos nos NAS mais baratos que nós temos no mercado. Agora, isto é um jogo de compromisso, vocês vão ter que perceber se precisam de mais performance de CPU, se não querem saber da performance de CPU, porque não vou estar a disponibilizar isto a muitas pessoas, é só para vocês acederem, é só para vocês acederem dentro da rede, portanto aí um NAS vai resolver. Se vocês têm as vossas fotografias, um NAS vai resolver e vocês ainda vão poder configurar aqui um RAID 1, um RAID 5, um RAID 6, o que vocês quiserem. Portanto, todos estes fatores vão aqui somar para percebermos qual é que é o equipamento certo para o nosso Plex Media Server. E depois existem outras formas de ter o Plex Media Server. No meu caso, por exemplo, vou-vos dar a minha. Eu tenho um Mac Mini que tirei de lá o macOS, meti lá o SXI, que é o hipervisor da VMware, e no meu SXI eu levantei uma máquina virtual, neste caso é o Windows-based, mas pronto, é uma máquina virtual que está lá a correr 24/7 e que tem lá o meu Plex Media Server. E este Mac Mini tem um i5, tem 16 GB de memória e depois tem uma série de discos ligados. Não há nenhum nível de RAID, portanto a informação que está lá é a informação que eu posso perder sem qualquer problema porque as fotos não estão lá. Contudo, o meu Mac Mini está ligado ao meu PS e este Mac Mini não está a ser dedicado ao Plex Media Server. Eu tenho lá mais uma série de coisas a correr, como é o caso do meu Home Assistant e de outras máquinas virtuais que eu tenho para coisas que vou testando de vez em quando. Portanto, isto é uma solução que eu tenho para HomeLab de forma completa, não só para o meu Plex Media Server. No entanto, é uma solução que me satisfaz e que nunca me deu qualquer tipo de constrangimento, tanto para a utilização interna como para quando estou fora de casa, consigo aceder ao meu conteúdo, tenho o meu pai também a aceder ao meu conteúdo, funciona perfeitamente. E depois tenho ainda um Docker que também poderia lá levantar um container de Plex, portanto nós aqui temos muitas formas de levantar o nosso Plex Media Server. O que interessa é vocês perceberem se precisam de CPU, se a vossa largura de banda funciona para quando estão fora, se vai funcionar sem problema e se tem espaço que chegue e se a informação é crítica, se querem ter isto montado num sistema com um bocadinho mais de robustez. E isto são os pontos-chave. Agora, eu queria-vos deixar aqui uma sugestão e um desafio, pessoal. Deixem aí nos comentários como é que é o vosso Plex Media Server, onde é que está montado, como é que vocês o utilizam. Mas, além disso, se vocês estão a ver isto por primeira vez, têm alguma dúvida, deixem também nos comentários, porque eu vou estar aqui e outras pessoas que também têm Plex Media Servers vão estar aqui disponíveis para responder e para vos ajudar durante o caminho, porque isto é muito importante, toda esta partilha de informação. Depois, obviamente, cada um vai ter um setup muito próprio, vão ser todos diferentes, mas temos todos aqui uma rede para nos ajudarmos uns aos outros. Da minha parte, por hoje é tudo, espero que vocês tenham gostado. Vou-vos deixar aqui a partilha também do vídeo que fiz a falar de como instalar o Plex Media Server. Qualquer dúvida, mais uma vez nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.